Quando se estuda economia, sempre a gente se depara com um tema de crise financeira, já percebeu? Obviamente, eles causam muitos problemas para todo mundo, mas a grande questão é, o que causam essas crises? É exatamente disso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo ao Sem Economic Case. Eu me chamo Edwards e juntos vamos aprender economia de forma fácil e levemente descontraída. No vídeo passado, a gente falou sobre preferência temporal e taxa de juros. A preferência temporal é a intensidade da nossa vontade em satisfazer nossos desejos agora, em vez de satisfazer nossos desejos no futuro. Se você ainda não viu, você está perdendo tempo, hein? Corre lá e assiste para depois voltar para esse vídeo atual aqui. Eu vou deixar o vídeo ali no card só para você saber onde encontrar. Hoje vamos ver como surgem as crises econômicas. Antes de começar, já deixa um like e se inscreve aí no canal. Isso vai me ajudar muito para produzir mais conteúdo econômico de qualidade para você. Como você já viu, as taxas de juros desempenham um papel muito importante, porque elas coordenam a produção de uma economia ao longo do tempo. Você poderia dizer que a taxa de juros de mercado é um preço, igual a qualquer outro preço de produto por aí, e que ela se equilibra baseado na lei da oferta e da demanda. A taxa de juros de mercado ajuda a calibrar a quantidade de poupança disponível e a quantidade de recursos disponíveis com a necessidade que as pessoas têm por empréstimos e a necessidade que as pessoas têm de utilizar recursos para produzir qualquer outra coisa. Se a taxa de juros sofrer um aumento, significa que não tem recurso suficiente para todo mundo pegar empréstimo. Então, agora elas precisam pagar mais para usar esse recurso. Olhando pelo outro lado, quando há uma redução da taxa de juros, nos diz que existe mais recurso economizado e eles estão disponíveis, prontos para todo mundo pegar um empréstimo. Por isso, é importante que as taxas de juros tenham liberdade para expressar a disponibilidade de poupança e a necessidade de empréstimos. Quando um banco central aumenta a quantidade de dinheiro numa economia, o que ele está fazendo é reduzindo artificialmente as taxas de juros. Mas isso não vai alterar a quantidade de dinheiro que as pessoas pouparam antes. Existe muito dinheiro novo para emprestar, mas não há novos recursos disponíveis para serem comprados. Todo mundo corre para pegar empréstimo, porque agora eles são baratos, óbvio, mas a disponibilidade desses recursos continuam a mesma. Até porque as pessoas não decidiram que iriam passar a consumir menos para economizar mais. Se elas tivessem feito isso, aumentaria a poupança e, consequentemente, reduziria a taxa de juros. Desse jeito, a política do Banco Central leva os empreendedores a pensar que existem mais recursos disponíveis para investir mais, enquanto, na verdade, não existe. E ao fazer isso, o Banco Central interrompe a coordenação natural entre consumo, poupança e produção, deixando os participantes do mercado com informações falsas, como se fosse um mapa que indica o caminho errado. Os empresários agora pensam que existem recursos suficientes para concluir os seus investimentos e colher lucros no futuro. Diante dessa informação falsa, os empreendedores estão investindo dinheiro e recursos em empreendimentos de prazo ainda mais longos do que antes e que não seriam lucrativos caso a taxa de juros estivesse alta. Esses empresários começam a contratar mais gente, eles pagam salários mais altos para tentar atrair melhores trabalhadores e investem em novos bens de capital. Todo mundo está gastando mais e economizando menos. Talvez você até se pergunte, mas qual o problema disso? As pessoas passam a ter empregos agora, novas empresas são criadas e a economia está indo muito bem. Todas as pessoas estão gastando mais, certo? Então, não é bem assim. Aí que está o grande problema da situação. Toda essa situação é insustentável e leva a investimentos errados ou maus investimentos, como dizia o economista Mises. Ele ilustrou esse fenômeno usando uma pequena história sobre um mestre construtor. Era uma vez um construtor. Ele começou a construir uma casa, pensando que tinha tijolos suficientes para terminar toda essa casa. Mas na realidade, ele só tinha 80% dos tijolos necessários para completar a construção. A obra desse construtor não era sustentável, mas ele não sabia disso. Se ele soubesse que tinha menos tijolos, provavelmente ele teria mudado o plano, construiria uma casa menor ou esperaria conseguir mais tijolos. Mas ele só foi perceber que não tinha tijolos suficientes depois que a obra estava quase pronta. A casa não pôde ser concluída e todo o trabalho do construtor e dos empregados dele foram desperdiçados, porque agora tudo vai precisar ser demolido e refeito. Claro, no início da construção, a economia parecia estar indo sensacionalmente bem, que o construtor e seus operários tinham um emprego, eles recebiam salários, uma casa nova estava sendo construída. No entanto, o resultado final foi um desperdício de trabalho e outros recursos. Observe que o problema começou muito cedo, durante um boom artificial.
Ou, no caso da nossa história, no momento em que o construtor fazia os planos baseado em uma informação errada sobre os recursos que ele teria disponível. Na falta de poupança, muitos projetos simplesmente não podem ser concluídos. Eles não são suficientemente lucrativos ou não há demanda de gente querendo comprar aquelas coisas. É por isso que, durante essas crises, podemos ver muitas obras recém-construídas ou outros grandes projetos não utilizados, bairros vazios de casas recém-construídas que ninguém quer comprar, ou pontes que levam nada a lugar nenhum. Durante o boom econômico, os recursos são mal utilizados e mal investidos, influenciando ao seu consumo e desperdício. Isso significa que eles não estão sendo usados corretamente no presente e não poderão ser utilizados no futuro, nos deixando com um padrão de vida mais baixo no futuro. Mas então, o que está errado? O boom da economia não pode durar para sempre. Em algum momento vai estourar. As taxas de juros precisarão subir eventualmente. Quando chegar neste momento, os empresários que antes fizeram empréstimos perceberão que os investimentos que eles fizeram, na verdade, não são lucrativos. Eles nem são sustentáveis. Como uma resposta para isso, eles vão começar a cortar custos, demitir pessoas e qualquer outra forma de liquidar todos aqueles investimentos equivocados. Você pode olhar tudo isso do seguinte modo: o crédito barato, de forma artificial, é como uma droga para um viciado. A droga faz o viciado se sentir bem por um tempo, mas a sensação não dura muito. A crise econômica após um boom artificial é exatamente assim. É uma maneira que a economia encontra de desintoxicar depois de tomar um veneno dos empréstimos baratos. É claro que isso é doloroso e desagradável, mas eventualmente é saudável. É um sinal que o mercado está trabalhando para remover o veneno dos maus investimentos, para que ele possa começar a funcionar normalmente. Infelizmente, nos últimos tempos, quando acontece uma crise, governos e bancos centrais não permitem que essa desintoxicação aconteça e tratam o problema, dando ao viciado uma outra dose da droga. Desse jeito, voltam a baixar as taxas de juros e injetar crédito barato no sistema bancário. Isso, é claro, não é um sistema saudável, nem sustentável. Eles só jogam o problema lá para frente, tornando eles ainda maiores no futuro e empobrecendo a população. A teoria austríaca dos ciclos econômicos, que apresentei aqui de forma resumida, foi desenvolvida por Mises e depois foi complementada por Hayek, que ganhou o Prêmio Nobel por seus trabalhos. Agora me diz uma coisa, você acredita que a gente está em qual ponto do ciclo? Estamos no boom, onde as pessoas estão sendo incentivadas a gastar mais? Ou no momento final, onde as taxas de juros tendem a aumentar? Responde aí nos comentários com a sua opinião. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar aprendendo sobre economia, tá? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo. Vejo você daqui a pouco. Valeu!